Tudo bem? Prazer, meu nome é Nicolas. Se você está entrando no canal aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou um concurseiro, como o nome do canal já diz, e eu estou no terceiro ano de ensino médio, completando agora. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência na prova da EFON desse ano, Marinha Mercante, na prova do CIAGA, Rio de Janeiro. Para quem caiu de paraquedas agora, é um prazer estar com vocês. Eu abri esse canal tem mais ou menos um ano para compartilhar minhas experiências em concursos e poder estar um pouco mais próximo de pessoas que passam pelas mesmas situações que eu passo, que têm objetivos como eu, de crescer na vida e estar sempre em evolução em todos os âmbitos, não só em concursos militares. Mas, bom, ano passado eu fiz alguns vídeos, eu estava no segundo ano, fiz vídeos sobre o meu resultado no SpaceX, no resultado no Enem. Fiquei muito feliz com os comentários enviados, com o engajamento das pessoas. É muito bom saber que você pode alterar a vida de uma pessoa para melhor com um bom exemplo, mesmo que seja por um pouquinho. Isso é muito gratificante, muito obrigado por quem mandou mensagem, compartilhou. Mas, bom, vamos lá, prova da EFON desse ano. Primeiramente, gostaria de contar a trajetória de eu acabar fazendo essa prova, porque ultimamente eu tenho estudado para o Itaim, e tenho sido muito feliz nessa trajetória, conhecido pessoas incríveis, e até então, até o dia da prova, era o meu objetivo claro e reto, era o ITA. E bom, eu fui fazer a prova porque o meu cursinho local gostaria que eu fizesse, eles estavam muito engajados na minha participação nos concursos, e eu fui com outros colegas, né, para o Rio de Janeiro fazer a prova. E nunca tinha feito uma prova anterior, uma prova antiga, né, um simulado, nada disso, mas tinha conhecimento da Marinha Mercante. Sempre achei muito interessante, mas até fazer a prova não passava na minha cabeça, seguir a profissão. Mas achei a prova muito legal e fui fazer ela, né, feliz. Bom, primeiro dia, né, cheguei primeiramente no Rio de Janeiro, fiz no próprio CIAGA, tá? Lá onde é a própria EFON, para quem não conhece, para quem não sabe qual é a trajetória. Primeiro você fala também da Marinha Mercante. Marinha Mercante é um concurso que você faz, você fica 3 anos sendo um aluno do CIAGA na EFON, né, um aluno da EFON, ganhando R$ 1.600 por mês. Em tempo integral, você fica lá no dormitório, né, lá dentro, contido e tal. Contido. É forte, mas lá dentro, sai nos fins de semana. E quando você se forma depois de 3 anos, você tem 3 anos de formação e o último ano é o de estágios. As empresas que vêm de offshore ou onshore, né, offshore fora do país, onshore dentro do país, elas vêm até a EFON e tentam captar os jovens que estão acabando de se formar para trabalharem, né, na mercante, no âmbito mercante. E o que é o âmbito mercante? Você pode trabalhar como náutico ou como máquinas e você cuida, em suma, do tráfego e do comércio internacional do país no que tange aos navios, né, e às embarcações. É muito legal, assim, o cara que ele se forma como náutico, ele vai principalmente capitanear o navio, né, ele vai fazer muita papelada, vai trâmites para entrar nos países, de diálogo para entrar em portos, esse tipo de coisa. Checar se tá tudo certo no navio. E tem máquinas, que é o que fica dentro do navio. E ele cuida, né, como o nome já diz, das máquinas e do processo mecânico para o navio continuar funcionando. Também é muito legal e me interessa bastante. Mas a prova em si, vamos lá. Cheguei para fazer o primeiro dia, fiz a prova de português e em comparação com a SpaceX, e tem muito tempo que eu não estudo para SpaceX e com o português da SpaceX, então eu estava bem enferrujado, mas em comparação com a SpaceX eu achei mais tranquila. Ela era uma prova mais interpretativa e menos gramatical, e na parte que tinha gramática, era uma gramática mais suave, mais palatável. Então foi tranquilo. Eu estou aqui com a prova, só um segundo, estou aqui com a prova, aberta aqui. E bom, primeiro dia na prova de português eu fiz 16, contando com a que vai mudar gabarito no amarelo, que eu fiz a prova amarela. Fiz 16, eu até acho que era por aí mesmo que eu esperava. Ano passado eu fiz 17 no SpaceX, mas eu estava mais focado, mais treinado. Eu caí de paraquedas na prova, então foi tranquilo. Já a prova de inglês,
Eu vi muita gente falando, eu também concordo, veio uma prova muito difícil. Ela, assim, não acho que seja a mais difícil da história da EFON em inglês, porque a EFON ela tem um cartel de provas dificílimas assim, nessa matéria muito grande. Ela já tem o seu nome nessa matéria, mas veio uma prova bem difícil em comparação aos últimos anos, onde tinha dado uma afrouxada na parte de humanas, pelo menos os meus colegas me disseram. Mas, incrivelmente, eu me saí relativamente bem, fiz 11 de 20, foi uma nota, assim, muito boa pro que eu esperava, e, assim, uma prova que despendia um conhecimento, né, ela necessitava de um conhecimento da gramática e não só da gramática, mas principalmente do seu léxico, né? Tinha que ter um conhecimento de algumas palavras assim muito aprofundado no inglês e algumas muito específicas da própria Marinha. Como é normal de qualquer prova da Marinha, ela requisitar esse tipo de habilidade. Mas, então, no primeiro dia eu fiz 16 em português e fiz 11 em inglês. Então, no final, eu fiz 27 questões. Já no segundo dia, eu fui para sobreviver, como a galera brinca, né? Porque é uma prova que é muito extensa. Eu não diria nem que, assim, física veio bem difícil, mas não diria que ela é uma prova impossível, não diria que ela é um MIT, não diria que ela é uma segunda fase dita difícil, mas ela é uma prova muito longa. E pelo tempo dela, se você não tem propriedade na prova, você não consegue extrair dela o máximo de você e da própria prova. Então, eu fui um desses, eu não consegui ter habilidade na hora de captar quais eram as questões mais cabíveis para o meu conhecimento no momento e que eram mais palpáveis para serem realizadas num curto espaço de tempo. Então, em matemática, eu consegui fazer o corte, fiz 10 de 20. Foi uma coisa até legal, mas eu poderia ter feito mais. Meus chutes não caíram muito bem, mas fiz 10. E já em física, eu acabei me decepcionando com física na minha nota, mas não na prova, porque realmente eu achei que foi uma prova bem difícil. Para o meu nível de preparo, eu deveria ter feito mais, mas como não me preparei especificamente para essa prova, não estou abatido e nem acho que ninguém deveria ficar abatido por esse tipo de coisa. Sempre em frente, eu falei isso algumas vezes em outros vídeos. Continue sempre em frente, independente do que aconteça agora, porque sempre vem coisas boas no futuro. E no final, né, sem devagar demais, fiz 6 de 20 e não fiz o corte. Se eu tivesse feito o corte, né, estaria dentro. É fato, todo ano, né, FON, pelo que eu sei, quem faz a nota de corte tudo tá dentro, direto, né. Nunca não acontece isso. Mas fiz 6 de 20. Então, no total, no segundo dia, eu fiz 16. Desculpa, tô ruim nas contas. Mas fiz 16. E no final, eu fiquei com 43. Isso. O que é uma nota que, pelo que os meus colegas me disseram, uma nota legal. Dá pra você ser chamado como titular, se mandar bem na redação. No que tange a redação, eu achei um tema muito abstrato, muito abstrato. O bom desse tema é que é muito difícil tangenciar ele, o ruim é que é difícil problematizar. E o tema que é difícil problematizar, ele necessita um pensamento e uma diversificação na escrita muito maior, né? Porque você não consegue fazer um script padrão, nem nada do tipo. Não que eu faça esse tipo de escrita, geralmente eu não faço esse tipo de escrita, geralmente eu escrevo o que me convém na hora e o que eu acho interessante, e não de um jeito responsável, nem muito sem pensar, né? Mas veio um tema que era assim bem complexo. Mas acho legal, acho interessante. Acho que algumas academias militares deveriam começar a adotar esse princípio, não dessa prova, desse tema tão abrangente, mas a começar a adotar essa parte mais subjetiva da coisa, porque eu acho que isso que demonstra uma verdadeira escrita e um verdadeiro conhecimento da própria língua e de um pensamento crítico de raciocínio dos alunos, sabe? Não que eu esteja num palanque de dizer o que uma academia gostaria de fazer ou não, muito pelo contrário, né? Sou um jovem mancebo. Mas eu acho bem legal quando uma academia se propõe esse tipo de coisa. Porque se você for raciocinar, o tema que foi pequenos detalhes podem fazer a grande diferença, é algo que é mais difícil para uma banca corrigir, para uma banca dizer o que é mais importante e menos importante do que para o aluno escrever, pelo menos na minha ótica. Então isso requer um empenho da pessoa que está fazendo o material. E bom,
Voltando, então, no final, 43 de 80, assim, para iPhone, parece um número engraçado, né? Um pouquinho mais da metade, mas para iPhone é um número legal. E assim, voltando ao que eu tinha dito no início do vídeo, quando eu cheguei para a prova, eu caí de paraquedas, não sabia o que estava fazendo, e no final posso ter sido aprovado e classificado. Mas, conversando com alguns amigos meus, eu comecei a perceber que a prova e a carreira eram muito interessantes. Então, nesse momento, eu estou um pouco baqueado. Não que eu não queira Itaim, muito pelo contrário. Estou me preparando com excelência e dando o melhor de mim sempre. Aliás, um abraço para o curso Aritsá Cavalcante, que me aceitou como um dos alunos deles. Eu curso lá integral, online, numa turma restrita, né? Fechadinha lá com a galera que é bolsista lá no Ceará. Um abraço para todos eles. Uma turma excelente, professores excelentes, alunos espetaculares. É sempre uma honra estar lá e aprender mais e mais e mais. Mas estou um pouco baqueado porque a oportunidade de sair do terceiro ano e ter uma carreira estável é realmente algo que brilha os olhos. Eu nunca tinha passado por isso, de ser aprovado num concurso, podendo seguir uma carreira para o resto da vida. Então gostaria até de perguntar para quem vai ver esse vídeo, vai estar nos comentários, qual a opinião de vocês sobre o que eu deveria fazer. Eu estou perguntando para todo mundo que vive na minha vida aí, mas no final a escolha é minha, né? Mas estou querendo opiniões. E, bom, outros concursos. Bom, eu fiz a AFA esse ano, não fui tão bem, muito pelo contrário, mas peguei a média, tô classificado para redação, mas não tô bem classificado, então acho que vou ser aprovado, mas não classificado. O que também é legal, né? Mais uma experiência de concurso. Ano passado não tinha sido aprovado, esse ano acho que vou ser. Mas foi bem legal. Agora vai vir a SpaceX, o IME, o ITA, a ESA, a FUVEST, o Enem. Eu vou começar a postar aqui os meus resultados também. E gostaria que vocês compartilhassem também a trajetória de vocês, como tem sido até aqui, quais são os objetivos de vocês para a vida, a história de vocês. Eu gostaria de saber também, porque isso sempre agrega muito. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com pessoas que estão de outros lugares do país, com outras vivências, uma parte da minha e que é comum a muitas pessoas, né, que sonham e querem mudar de vida. É um prazer e qualquer dúvida é só perguntar que eu estou respondendo aí, que eu estou sempre online. E um abraço, bons estudos.